Eu quero abordar também esse assunto que foi falado pelo deputado Fernando Hugo. É uma situação que está em todos os jornais do país, nos jornais do exterior, e que anunciam, na verdade, que revelam, na verdade, a morte do regime político brasileiro, o regime que surgiu da Constituição de 1988 e que tinha como objetivo melhorar, construir uma democracia sólida no nosso país. E esse regime realmente ele está morto, esse cadáver já começa a feder e nós precisamos encontrar uma saída política para essa crise das instituições. Todas as instituições estão comprometidas, em maior ou menor grau. É ilusão achar que existe alguém que está fora dessa contaminação. E também não cabe a mim, e acho que não cabe a nós, fazermos julgamento antecipado dos nomes que aparecem na relação, que é muito maior do que está sendo apresentado aí. Deputado Santana, são mais... Excelência, depois me permite uma parte. Já, deputado Walter. São mais de 320 nomes que estão sobre análise. Então, aí o que se vê agora é apenas a ponta do iceberg. E aí, as denúncias, elas chegam aos tribunais de conta, elas ultrapassam o legislativo e o executivo, e que mostram que a política brasileira, ela já nasceu contaminada desde o seu começo, que a nossa democracia, ela sempre foi muito frágil. Nós saímos da época dos coronéis, do voto de cabresto, para uma pseudo-liberdade, aonde os ricos do país se apropriaram do poder político quando descobriram que podiam comprar parte do eleitorado e que podiam eleger bancadas que representavam seus interesses e que não representavam o interesse da população. E que longe de um regime democrático em sua plenitude, como era o desejo de todos nós, está aí uma falsa democracia, aonde são eleitos aqueles que têm mais dinheiro, na sua maioria, os que compram mais votos, os que mentem mais, os que enganam mais as pessoas, fazendo com que essa democracia seja completamente distorcida. Esse Congresso que está aí, esse presidente denunciado, ele não tem legitimidade para fazer nenhuma modificação na nossa Constituição. Não tem, nós não aceitamos, não aceitaremos e vamos para as ruas barrar essa reforma da Previdência, que é um golpe nos trabalhadores, essa terceirização que é um golpe nos trabalhadores, a venda do patrimônio público que está sendo feito pelo Temer, nós não aceitaremos que ele destrua a concepção de nação. E o povo brasileiro tem que acordar, tem que sair e cobrar uma solução. E qual é a solução para esse problema? Eleições diretas, uma nova constituinte, uma constituinte para fazer uma nova Constituição. Eu tenho batido nessa tecla reiteradas vezes. Precisamos de uma reforma política profunda, precisamos de mudar as regras para o financiamento das campanhas, porque está provado que foi o financiamento privado que contaminou de forma irremediável o processo eleitoral brasileiro e a nossa democracia, fazendo com que fosse um governo somente dos ricos, dos poderosos, a serviço da elite dominante. O povo brasileiro tem que saber que o Congresso que está aí, ele não tem mais legitimidade. O Senado não tem legitimidade para fazer mudanças. E a saída, eleição, a renovação de todo o processo e a construção de um novo regime. Por mais que eles tentem violar a democracia, esse princípio ele nunca morre. Mas ele, para ressurgir, ele só tem legitimidade se vier pelas mãos do povo, pelas mãos do eleitorado brasileiro, pela mão do cidadão e da cidadã, por aquele que paga os impostos desse país e que constrói essa nação próspera, apesar dos desmandos que têm ocorrido. Deputado, a primeira questão que eu levantei aqui foi que não era meu interesse fazer um julgamento se é culpado ou não quem está na lista. Isso aí é uma coisa que vai caber à justiça fazer, até porque eu acredito que algumas pessoas serão inocentadas, outros serão condenados, mas o que eu quero fazer aqui, com toda precisão, é o julgamento da República, numa linha semelhante ao que fez aqui o deputado Fernando Hugo, quando ele diz que a República está morta. Eu vou de forma mais específica na questão do regime que nós vivemos, o regime que
surgiu da Constituição de 1988, que nós entendíamos que ali sairíamos com democracia plena e que foi violentado pela ação de grupos empresariais que manipularam a vontade soberana do povo ao financiar campanhas milionárias que desequilibrava a disputa com aqueles que não tinham os mesmos recursos. E se descobriu que transformaram, na verdade, as eleições brasileiras num grande comércio. Um comércio de votos que ia do senador ao vereador, do presidente ao prefeito, aonde os que tinham mais recursos terminavam sendo, na maioria dos casos, os vencedores. E, deixando muito claro, tem pessoas que estão fora desse projeto, num número insignificante, de tal maneira que a maioria corrompida, ela termina degenerando o sistema democrático. E é isso que precisa ser mudado. E é nesse sentido que estou fazendo essa fala aqui, com a intenção de despertar a consciência das pessoas, dos velhos, dos jovens, de todos, enfim, para que nós possamos agir para construir um novo regime. Com base nessa experiência negativa, doutor, mudar, me permitam uma parte, por bondade. Mudar, deputado Hugo, profundamente a legislação, de tal forma que nós possamos criar mecanismo para proteger a democracia dessa agressão. Porque, deputado Hugo, não sei se Vossa Excelência chegou a ver um depoimento do Emílio Odebrecht, o pai do Marcelo Odebrecht, quando ele disse o seguinte: na minha época já era assim, e ele saiu da empresa em 2000. Na época do meu pai já era assim, e na época do Marcelo foi assim. O esquema de corrupção eleitoral, ele foi se sofisticando ao longo dos anos, de tal maneira que eles passaram a manipular completamente o resultado das eleições e construindo uma maioria artificial nas casas legislativas e elegendo pessoas do esquema de projeto de enriquecimento ilícito deles para os executivos. Foi assim que se violou e se destruiu a democracia no Brasil. É isso, deputado. Esse Congresso não tem legitimidade para fazer as mudanças necessárias. Ele vai legislar em causa própria. Nós precisamos de uma constituinte exclusiva, deputados eleitos para fazer as mudanças que são necessárias e que não estejam contaminados pela corrupção que se implantou no país.